Então, eu convidaria, por exemplo, a Ana Cristina, que está aí, a ler para a gente esse trecho aí. Ana Cristina, leia para a gente, por favor, o que está escrito aí. Eu queria ler. Eu queria, juro para você. Poxa, Ronaldo, eu consigo ler. Como linguista também não consigo ler esse texto. Sei que é em Devanagari, sei o que está escrito aí, porque evidentemente eu busquei esse texto em algum lugar, mas eu não consigo ler. E se alguém de vocês conseguir ler aí, meus parabéns, né? Porque sânscrito é uma língua muito interessante, é uma das línguas... ainda bem, hein, Ronaldo? Nossa, ainda bem! Olha aí, para um sábado. Enfim, já tá nos meus projetos estudar sânscrito, né? Mas, enfim, né? Ainda não comecei, mas, enfim, eu acho que o texto ilustra o conceito, que é um conceito sobre o qual se falou durante muito tempo, que é o conceito de analfabetismo absoluto. Ou seja, todos nós, diante de um texto como esse, somos analfabetos absolutos. A gente não sabe nem mesmo a direção da escrita. Se a gente lê da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a gente não reconhece, a gente não identifica aí nenhuma dessas formas. Eu acho que esse texto ele serve como ponto de partida para a gente começar a discutir as questões que, na verdade, afetam, pelo menos do ponto de vista linguístico, o letramento. E aí nós nos damos conta de que existem outros textos que são escritos no nosso sistema de escrita, né, no sistema de escrita latino, alfabético, mas que também nós não dominamos. Agora, aí talvez a gente já consiga ler alguma coisa. A gente pode dizer, ler eu consigo, né? Acho que a Danúbia, a Daisy também conseguiriam ler esse texto, né? Mi atiang, aqui a meniek ben vagi. Mas ler, decodificar esse sistema de escrita eu consigo. Mas o que significa? O que está escrito aí? Veja, a maior parte dos nossos analfabetos no Brasil, eles têm um pouco esse tipo de estranhamento, ou seja, eles reconhecem os caracteres, fazem parte da cultura dele esses símbolos. Eles sabem, às vezes, até como esses símbolos são pronunciados, mas eles não conseguem produzir sentido. Eles não conseguem fazer com que essa experiência de leitura, de decodificação, seja de alguma forma significativa. Esse é o caso, nós chamaremos de analfabetismo, não é um analfabetismo absoluto, como nós tínhamos lá em relação ao alfabeto Devanagari. Ele é aqui um caso de analfabetismo. Nós reconhecemos os símbolos, mas nós não conseguimos produzir sentido a partir deles. Esse é o problema, ou esse foi, pelo menos, o problema histórico, né, na história da educação brasileira ao longo do século XX. Se a gente olha a taxa de analfabetismo no Brasil ao longo do tempo, a gente percebe, por exemplo, que no início do século XX, ou seja, em 1900, 75% da população brasileira não conseguia ler. Ou seja, tinha diante dos textos mais ou menos esse sentimento que vocês têm em relação a esse sistema de escrita aqui. As pessoas não conseguiam ler. Elas poderiam até reconhecer alguns caracteres, mas elas não conseguiam produzir sentido algum a partir desses caracteres. A partir de 1930, principalmente, a gente vai começar a perceber um movimento muito grande do poder público em direção à alfabetização da população brasileira e, em consequência disso, a gente tem essa redução drástica do número de analfabetos no Brasil ao longo, principalmente, da segunda metade do século XX. Hoje, a gente tem uma taxa que está em torno de 6,6%, é considerada um analfabetismo residual, mas a gente percebe que a grande questão relativa ao analfabetismo foi, de certa forma, superada. É claro que ainda há um contingente bastante grande de pessoas no Brasil que não conseguem ler, que tem em relação à escrita mais ou menos o mesmo sentimento que nós tivemos em relação ao passado. Mas, enfim, esse grupo é geralmente feito de pessoas um pouco mais velhas, é feito de pessoas que estão numa situação ou em culturas, por exemplo, como culturas indígenas em alguns casos, em que a escrita não é tão importante. Nas comunidades em que a escrita é de fato relevante, ou seja, nas comunidades que vivem de fato uma cultura grafematizada, o que a gente vai perceber é que o analfabetismo é de fato residual. Mas essa questão do analfabetismo, da resolução do analfabetismo, ela trouxe um outro problema, porque o que a gente percebeu à medida que as pessoas iam se alfabetizando é que uma coisa é conhecer as regras do jogo. Uma coisa é saber decodificar o sistema de escrita. Uma coisa é saber reconhecer as palavras que estão nos textos. Outra coisa, um pouco diferente, é saber jogar.
Então, é em função particularmente dessa oposição entre conhecer as regras e saber julgar que se constitui um outro tipo de conceito que começou também a povoar o repertório acadêmico em torno do qual a gente fala hoje. Então, agora temos um outro texto. Vejam que esse outro texto é um texto bastante mais simples do ponto de vista do reconhecimento para nós, embora muitos de nós não consigamos produzir sentido deles. Tá? Aí eu vou, como a Deise diz que eu sou formado em latim, né? Esse é um texto em latim. Né? Então, Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Veja, a gente consegue ler, e a gente consegue até produzir alguns sentidos. A gente sabe, talvez, o que significa terra. A gente sabe ou reconhece o que é Pater noster. Eu acho que a maior parte de vocês deve saber, esse é o Pai Nosso em latim. É a versão do Pai Nosso na Vulgata, na versão latina da Bíblia cristã. Então, a gente tem, basicamente, esse reconhecimento. Agora, vejam, a gente não consegue produzir sentido completo. A gente reconhece partes do texto. E, nesse caso, especificamente, a gente vai usar, para esse tipo, digamos, de relação com o texto, o conceito de analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, ele quase sempre se utiliza o conceito para que a gente possa representar essa nossa relação com esse tipo de escrito. Ou seja, a gente reconhece partes, a gente consegue extrair significados, a gente projeta muitas vezes significados, mas, vejam, falta ainda alguma coisa. Então, o analfabetismo funcional, na verdade, começou a ser diagnosticado à medida que nós começamos a perceber que o problema central da população brasileira não era mais o analfabetismo, não era mais a decodificação do sistema de escrita, era justamente o entendimento dos sentidos do texto. E isso, na verdade, vai dar origem a justamente o conceito de letramento. Ou seja, quando a gente começa a perceber que não basta o sistema de codificação ou de decodificação de uma língua, a gente começa a perceber que o conceito de alfabetização é insuficiente. A gente começa a perceber que um outro conceito se torna necessário, e é nesse contexto que emerge o conceito de letramento. E é também nessa linha que a gente começa a reconhecer que, assim como há um gradiente de alfabetização, que vai do analfabetismo absoluto ao analfabetismo funcional, a gente também tem um gradiente de letramento. Há, por exemplo, um letramento, né, que vai se caracterizar por marcas mais iniciais, por marcas mais intermediárias e por marcas mais avançadas. E isso tem a ver, evidentemente, com os próprios conceitos de alfabetização e letramento. Então, a alfabetização ela começa a ser reduzida do ponto de vista teórico, na perspectiva linguística, ao processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. E é uma capacidade técnica de codificação e decodificação desse sistema. Ao passo que o letramento ele vai ter a ver com a apropriação social da leitura e da escrita, em suas múltiplas funções, práticas e significados, ou seja, a nossa capacidade de fato, fazer uso da escrita e não apenas decodificá-la. Compreender, interpretar o que está escrito e produzir também outros textos escritos segundo os mesmos modelos. Então, essa basicamente a distinção que vai orientar essa oposição entre alfabetização e letramento. É o que nós vamos perceber, por exemplo, se nós colocarmos a versão lá do Pai Nosso em português. Todos nós cansamos de ouvir, de ler essa oração. Ela está aí representada numa das versões dela, existem outras versões disponíveis, mas a maior parte de nós consegue entender o que está escrito aí. Então, o que é Pai Nosso que estais no céu? Todos nós conseguimos entender, Pai Nosso que está no céu. Agora, o que significa santificado seja o vosso nome? O que significa santificar um nome? O que significa esse santificado? Que nós repetimos e reproduzimos aí a torto e a direito. O que significa santificado seja um nome? O que significa santificar um nome? Venha a nós o nosso reino, ok, a gente entende, eu acho que perfeitamente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, também. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu diria que a imensa maioria das pessoas que produzem e que falam essa oração não sabe o que significa o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa o pão nosso de cada... O pão nosso nos dá o quê mesmo? O pão nosso nos dá alguma coisa hoje? É isso? Vejam, as pessoas não conseguem perceber que, na verdade, aqui um sujeito está oculto,
que o sujeito é Deus, Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Então a gente começa a perceber que uma série de dificuldades se impõem, ao ponto de a gente dizer que, nesse caso, embora a gente consiga ler, produzir e fazer uso social desse texto, a gente não consegue ou não domina completamente todos os sentidos que esse texto veicula. Então, nesse caso, a gente diria que a gente tem um estágio de letramento que é ainda um estágio de letramento inicial. Esse estágio de letramento inicial, ele, digamos, se complementa na medida em que nós somos capazes de fazer outras coisas com o texto. Aí eu tirei uma questão, por exemplo, de uma prova Brasil, que é normalmente aplicada no finalzinho lá da primeira parte do ensino fundamental. É uma propaganda de bicicleta, né? Então você tem uma bicicleta 20 Magna, 18 marchas, aro 26, garantia de 6 meses, à vista R$ 189, total a prazo tal, 3 vezes de 62, sem juros. E a pergunta que se faz a essas crianças, né, que estão terminando ali a primeira parte do ensino fundamental é: a bicicleta pode ser paga em 3 vezes, 6 vezes, 18 vezes ou 26 vezes? E, infelizmente, a taxa de erro para esse tipo de pergunta é absurda, é gigantesca. Ou seja, as pessoas elas conseguem saber, é a bicicleta 20 Magna, mas elas não conseguem, percebem, extrair dali as informações que são básicas. Então a gente vai estar dizendo que aí o que falta muitas vezes é um letramento funcional. Então as pessoas sabem ler, elas conseguem extrair informação do texto, mas elas não conseguem extrair informações básicas do texto, como, por exemplo, a ideia de que, enfim, há ali a indicação de que isso pode ser pago em 3 vezes de R$ 62. Há um outro tipo de letramento, um pouco mais avançado, que a gente pode ilustrar aí, né, por uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, recentemente falecido, né, As Cobras, ele tinha essas tirinhas, saíam na Folha de São Paulo, que, para que a gente possa entender, a gente precisa mobilizar um outro campo semântico, a gente precisa mobilizar outro sentido. Né? Então, são duas cobras, né, uma pergunta para a outra: como é o plural de pôr do sol? A outra responde: crepúsculos. Para que a gente possa entender, né, e, enfim, recuperar o sentido cômico, né, a questão humorística por trás disso, a gente depende, assim, vejam, de um tipo de interpretação que é um pouco mais avançada. A gente percebe assim, existe uma dificuldade sobre qual seria o plural de pôr do sol. Plural de pôr do sol é pôr dos sóis, pores do sol, pores dos sóis. E para evitar justamente as dificuldades que a própria língua oferece em relação ao plural de pôr do sol, a outra cobra, enfim, simplesmente fala, não, crepúsculos. Então vejam, para fazer sentido, para que a pessoa sinta, ela perceba o caráter humorístico, para que ela ria, para que ela sorria diante dessa tirinha, a gente precisa de um outro tipo de letramento, um outro tipo de envolvimento com a escrita, muito mais ativo, em que a gente mobiliza uma série de outros conteúdos, de outros textos que não estão aqui presentes, pelo menos não explicitamente. E há, evidentemente, um outro tipo de letramento, que a gente diria que é um pouco mais avançado ainda, que é o letramento crítico, que é muitas vezes requerido para que a gente possa fazer sentido, por exemplo, de algumas manchetes de jornal. Então, vamos lá, isso saiu recentemente agora, Datafolha: 33% acham o governo Lula ótimo e bom e 38% ruim ou péssimo. Né? Aí vem, né, o olho da manchete. No levantamento anterior, 29% achavam ótimo e bom e 40% ruim ou péssimo. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Quem lê essa manchete, ok, 33% acham bom e 38% ruim ou péssimo, ou seja, a maior parte acha que é ruim ou péssimo. Tá? Independentemente da nossa posição política em relação a um governo ou a outro, né, o que a gente percebe aí, né, e aí vem a questão do letramento crítico, 33, 38, mas espera aí, 33 mais 38 não dá 100%. Cadê o resto? Cadê o resto? Ou seja, se a gente soma 33 com 38%, quer dizer, a gente vai ficar aí, né, com o quê? Né? Com 71%, mas tem 29% aí que estão faltando. O que pensam esses outros 29%? Por que esses 29% foram excluídos da manchete? Por que eles não foram apresentados? Quando a gente lê lá, o 29% é o regular, que considera o governo regular. Tá, mas regular? Mas espera aí, né? Regular é bom ou é ruim? Então, vejam, a gente precisa de um outro tipo de referencial para que a gente consiga fazer sentido e reconhecer algumas das armadilhas que muitas vezes se colocam dentro dos textos. Então, para fugir justamente dessas armadilhas, é que a gente tem a questão relativa ao letramento crítico.
Então, o que a gente percebe, na verdade, é que os conceitos de letramento, na verdade, também são conceitos que se organizam dentro de um gradiente, e eles foram construídos historicamente desde os anos 1970. A gente considera normalmente Paulo Freire como sendo uma espécie de precursor. Ou seja, quando Paulo Freire, lá nos anos 60, os textos do Paulo Freire, durante a ditadura militar, eles acabavam não circulando muito no Brasil. Nós viemos, na verdade, a ter um contato mais estreito com esses textos no início dos anos 70. E ali, quando o Paulo Freire introduz a ideia de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ele trabalha basicamente como uma espécie de conceito de letramento avant la lettre, ou seja, um conceito de letramento antes do próprio conceito de letramento. Esse conceito de letramento ele começa a ser formulado de forma um pouco mais sistemática ao longo dos anos 80 por uma série de trabalhos avulsos de uma professora mineira da UFMG, a Magda Soares, que vai publicar, principalmente nos anos 1990, os livros, mas cujos textos aparecem lá nos anos 1980, e também para fora do Brasil, particularmente com o advento de uma nova corrente, os New Literacy Studies, do Brian Street, que depois serão incorporados à tradição brasileira por meio de uma outra pesquisadora, agora uma pesquisadora paulista, Angela Kleiman, que vai, enfim, particularmente trabalhar com os conceitos de evento de letramento. Até que nós consigamos, enfim, expandir um pouco isso, com a ideia de multiletramentos, que é introduzida em meados dos anos 1990 com o New London Group. Então, é importante a gente reconhecer um pouco esse percurso histórico de constituição desse conceito de letramento sobre o qual nós falamos hoje. Ou seja, essas questões elas não se tornaram sempre evidentes, ou seja, nós começamos a trabalhar com as questões do letramento quando, primeiro, nós conseguimos atingir taxas relativamente abrangente de alfabetização da população brasileira. E, em segundo, quando nós percebemos que os problemas não eram só de alfabetização, que as pessoas eram alfabetizadas, que as pessoas sabiam escrever e ler o próprio nome, que elas sabiam assinar o próprio nome, mas que elas não conseguiam produzir sentido. Elas não conseguiam entender partes dos textos que elas liam, elas não conseguiam, enfim, né, entender publicidades, ainda que muito básicas, elas não conseguiam, por exemplo, encontrar graça em textos que outras pessoas encontravam graça, e elas não tinham as ferramentas ou as estratégias suficientes justamente para poder interpretar criticamente aquilo que era a elas apresentado. Então a gente tem aquilo que era elas apresentado. Então a gente tem aí, na verdade, uma evolução histórica dos conceitos de letramento, e essa evolução histórica ela será particularmente afetada por dois outros conceitos na área de letras. O primeiro desses conceitos é o conceito de gêneros do discurso, que vai ser introduzido lá atrás por um pesquisador russo, né, o Mikhail Bakhtin, que vai se tornar popular no Brasil, principalmente ao longo dos anos 1980, principalmente, e que vai perceber que, enfim, os textos com os quais nós lidamos, eles não são completamente desorganizados, ou seja, há uma espécie de classes de textos, há categorias de textos, há tipos relativamente estáveis de enunciados. Então, por exemplo, há um tipo de texto que é o tipo de texto de regulamento, há o tipo de texto que é o tipo de texto carta, há o tipo de texto que é o tipo de texto dissertação argumentativa, há um tipo de texto que é o tipo de texto conto. Ou seja, a gente vai perceber que esses textos eles têm dinâmicas próprias, porque, enfim, eles estão regulados em relação ao conteúdo temático, o que a gente pode dizer em determinado texto, o que a gente não pode dizer em determinado texto, em relação à sua própria estrutura composicional, ou seja, em relação à organização do texto. A gente não tem liberdade plena, por exemplo, para organizar uma resenha. A resenha ela já tem uma estrutura que é relativamente pré-definida, e também em relação ao estilo, ou seja, os textos eles estão orientados em relação à linguagem que utilizam. O exemplo clássico que muitas vezes é utilizado em sala de aula é a bula de remédio. Ou seja, a gente percebe claramente o quanto a bula de remédio, como um gênero do discurso, é um texto relativamente pronto. Ou seja, a gente sabe qual é a sua estrutura. Se a gente começa a analisar várias bulas de remédio, até porque isso é regulado por lei, a gente percebe que há lá, então, a parte relativa às informações ao paciente, a parte relativa às indicações, contraindicações, relações adversas, posologia, superdose, sempre nessa ordem, sempre nessa estrutura, com esses conteúdos preenchidos. Saber ler uma bula de remédio significa, portanto, saber reconhecer essas seções, saber reconhecer esses elementos e fazer sentido deles. Ou seja, significa conhecer esse tipo de coisa. Essa é uma indicação clara do quanto o conceito de letramento, na verdade, ele não é único, ou seja, ele não é uma experiência universal. Há pessoas que conseguem ler muitas outras coisas, mas não conseguem ler bulas de remédio. Então aí a gente tem justamente essa questão de quanto o letramento ele varia em relação ao gênero do discurso.
Para diferentes gêneros do discurso, são requeridas diferentes habilidades de letramento. E é essa, basicamente, toda a formulação que vai orientar os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, em primeiro lugar, e depois, posteriormente, a Base Nacional Curricular Comum. A ideia de que não existe um letramento genérico, de que não existe um letramento que possa ser feito de forma geral para todo tipo de texto, porque os tipos de texto, eles são regulados por conta disso, por conta da sua linguagem, por conta da sua estrutura e por conta do que pode ser dito em cada tipo de texto. Então, a familiarização deve ser feita com gêneros discursivos específicos. Então, em sala de aula, qual é a estratégia? A estratégia é fazer o uso mais abrangente possível de diferentes gêneros do discurso, para que a gente possa visitar, frequentar esses diferentes textos e desenvolver em relação a cada um deles a perspectiva do letramento. Mas o conceito de gênero do discurso, ele é um pouco formalista, no sentido de que ele focaliza principalmente essa estrutura do texto. E é um conceito que vai ser um pouco problematizado, um pouco posteriormente, pela própria noção de discurso, que nós vamos retirar do Michel Foucault, agora um filósofo francês, que vai ver o letramento como uma prática discursiva. Ou seja, o que o Michel Foucault vai particularmente defender, não exatamente dentro do conceito de letramento, mas de forma que será incorporado ao conceito de letramento, é de que, enfim, o letramento, na verdade, muitas vezes, ele exerce uma função que é uma função opacificadora, que é uma função que vai, na verdade, fazer com que nós nos esqueçamos de algumas coisas que são muito importantes dentro de um texto. Coisas como, por exemplo, o contexto, ou seja, que muitas vezes o que o texto diz não é o que o gênero impõe, é o que o contexto impõe. Que o texto não é produzido por qualquer um, ou seja, de que existe, digamos, um contexto social, a figura do autor, a figura da autoridade, que muitas vezes impõe sentidos a determinados textos e fazem com que essas formas textuais sejam relativamente sedimentadas. E também a questão de que cada texto, na verdade, nos coloca diante de determinadas posições de subjetivação, ou seja, de que há leituras, por exemplo, para texto que nós podemos fazer de forma mais livre e aberta, quando para outros textos a leitura que se impõe é uma leitura autoritária, que vem da autoridade. Se nós não lermos os textos de acordo com o que a autoridade impõe, nós não teremos, então, uma leitura que seja socialmente reconhecida como uma leitura válida desse texto. Então, essas questões todas, na verdade, elas começaram a ser tematizadas já durante os anos 1980, durante os anos 1990, e elas acabaram confluindo nesse conflito, que é um conflito que ainda hoje existe, entre essas duas correntes. Uma corrente que particularmente explora a questão dos gêneros do discurso, mas de uma perspectiva principalmente formalista, por trás do conceito de letramento, e uma outra corrente que vai se apropriar do próprio conceito de letramento e usar o conceito de letramento numa perspectiva que é mais político-ideológica, no sentido de resgatar as condições de produção de cada texto, porque essas condições de produção elas serão determinantes dos sentidos que o texto é capaz de produzir. E essas questões todas, né, a gente pode ilustrar, de novo, por meio da bula de remédio, porque a bula de remédio, na verdade, na perspectiva, por exemplo, Foucaultiana, ela não é o discurso. O discurso é o gênero médico, ou seja, é o discurso médico. Se a gente pega uma bula de remédio, particularmente uma bula mais antiga, a gente vai perceber que, enfim, há ali algumas questões sobre as quais é importante que a gente pense. Por exemplo, por que as letras eram tão miúdas, por exemplo? Por que o vocabulário era tão técnico? Vejam, se a gente pega uma bula de um remédio muito bobo, como paracetamol, né, a gente percebe que a maior parte de nós, pessoas escolarizadas, a gente não consegue entender a maior parte das coisas que estão ali. Ou seja, vem elementos de composição que são de interesse muito mais farmacológico do que terapêutico. No sentido de que, enfim, um usuário comum de uma bula de remédio não precisa dominar essas informações, saber, por exemplo, quais são os excipientes da fórmula, mas tudo isso estava lá. Então, vejam o quanto esse discurso de autoridade, ele, na verdade, nos coloca numa posição que é uma posição de inferioridade, no sentido de que, olha, eu sou o médico, eu sou a bula do remédio, você deve me obedecer porque você não tem competência para entender o que eu estou dizendo. Ou seja, o discurso médico, então, ele se organiza na bula de remédio dentro dessa perspectiva, ele se coloca dentro de um lugar de autoridade, ele nos coloca numa posição de não saber, e ele, particularmente, ele cava um fosso entre aquilo que ele diz e aquilo que, de fato, né, deveria ser a questão ali, que é ensinar, ou pelo menos dizer ao paciente o que fazer com aquele remédio. Então,
Então vejam que a bula de remédio, assim, ela não servia propriamente para nada. Ou seja, a maior parte das pessoas pegava a bula de remédio e não entendia nada do que estava na bula de remédio. Essas questões elas foram, né, ou inicialmente começaram a ser resolvidas com os novos modelos de bula de remédio, em que vocês perceberam, primeiro, aumentam a fonte. Agora as pessoas conseguem pelo menos ler a bula de remédio, porque antigamente as letras eram tão pequenas que ninguém conseguia nem mesmo ler bula de remédio. Em segundo lugar, o vocabulário começou a fazer uso de estratégias de linguagem simples. Então, em vez, por exemplo, de indicações, contraindicações, posologia, a gente começa a ter como este medicamento funciona, por que este medicamento foi indicado, advertências, precauções, como devo usar esse medicamento. Ou seja, houve uma aproximação desse registro escrito da experiência do usuário da bula de remédio, que somos todos nós, pessoas comuns, que não temos formação especializada na área médica. Então, vejam que o discurso médico ele se organiza particularmente dentro disso, ou seja, o que o letramento vai nos ensinar é que não basta que nós saibamos produzir bulas de remédio. Nós temos que reconhecer as condições de produção da bula de remédio para que a gente possa criticá-las, ou seja, dizer, olha, peraí, tá, tudo bem, né, mas eu vou fazer bula de remédio, mas fazer bula de remédio para que ninguém entenda? Por que eu faria uma bula de remédio para que ninguém entenda? Qual é, de fato, a funcionalidade desse texto se ele não é um texto para ser, evidentemente, lido pelas pessoas, dada a maneira como ele foi escrito? Então, a gente começa a ter uma série de questões aí, que são questões que hoje afetam a discussão sobre o letramento. Ou seja, o letramento não é mais apenas frequentar textos, gêneros discursivos que vão nos permitir conhecer as suas estratégias de produção, mas é particularmente refletir também sobre o funcionamento desse texto e o como nesse texto, esse é um espaço de interação social em que a gente vai perceber questões que são questões políticas, questões discursivas relativas às autoridades, aos discursos de autoridade e a maneira como nós nos subjetivamos em relação a essas questões. Bem, há uma série de problemas, no entanto, com esses conceitos de letramento, né? O primeiro deles é a dificuldade de mensuração, ou seja, como medir e avaliar o letramento. A alfabetização era uma coisa relativamente simples, ou seja, havia uma prova, antigamente, né, em que as pessoas simplesmente, enfim, se elas conseguiam ler o texto ou escrever um texto que era ditado, elas eram consideradas alfabetizadas. Agora, letramento, vejam, como é que a gente avalia o letramento? Principalmente dado o caráter, né, multitudinário do letramento, que varia em função dos diferentes gêneros do discurso. Em segundo lugar, a questão do colonialismo epistêmico, ou seja, a ideia de que muitas vezes nós vamos impor modelos de letramento sobre práticas que são espontâneas. Então, as pessoas elas têm formas de produção de texto. E quando, inevitavelmente, a gente escolariza o letramento, a gente padroniza, a gente uniformiza e a gente cria, muitas vezes, essa ilusão, essa miragem de que existem formas certas e existem formas erradas. Ou seja, a gente parte justamente das políticas de discriminação e de colonialismo, ou seja, no sentido de nós vamos colonizar áreas que são hoje espontâneas com saberes que são considerados oficiais. E, em terceiro lugar, um outro risco, né, que é um risco que nós enfrentamos hoje particularmente, é a multiplicação excessiva de letramentos. Porque hoje a gente fala, na verdade, que tudo é letramento, né? Então, existe letramento racial, existe letramento ambiental, existe letramento financeiro, ou seja, qualquer tomada de consciência em relação a determinados discursos específicos são considerados letramento. Então, se a gente, enfim, aprende, por exemplo, a reciclar, a gente aprende as características da economia circular, a gente, enfim, começa a se conscientizar da importância de preservar o meio ambiente, a gente é considerado letrado ambientalmente. Agora, vejam, quando a gente está falando letramento nessa perspectiva, a gente está extrapolando um pouco aquele nível linguístico do letramento e trazendo exemplos complicadores, porque pode ser que, enfim, se tudo passa a ser letramento, a gente perde de vista o que o letramento de fato era em relação particularmente às práticas de uso de linguagem. Então, a gente tem aqui uma série de questões que estão hoje abertas em relação ao conceito de letramento, elas são, enfim, questões que estão sendo discutidas pela comunidade acadêmica de maneira geral, e elas também inspiram alguns equívocos. O primeiro equívoco, na verdade, é um equívoco que já foi superado pela ideia de letramento, que é a onipotência do autor, ou seja, de achar que o sentido é aquilo que o autor quis dizer. De que, enfim, ler um texto é recuperar no texto aquilo que o autor pretendeu. Não, ou seja, a gente percebe claramente que o autor, muitas vezes, ele fala não apenas por si mesmo, mas fala em função de outros contextos, ou seja, ele é muitas vezes interpelado por outras formas de dizer, e essas formas de dizer é que falam pela boca dele. Então, a noção de autoria, muitas vezes, é uma função, né, que não é propriamente tão subjetiva assim.
Muitos dos nossos discursos são automatizados. A gente fala muitas coisas, não porque a gente quer, mas a gente fala muitas coisas porque assim, a gente ouve essas coisas circulam. E a gente acaba reproduzindo essas coisas sem parar muito para pensar sobre o que elas dizem. Então, os sentidos de um texto não são apenas aqueles que o autor colocou ali. Na verdade, há todo um processo dinâmico de produção de sentidos de texto e o processo de letramento deveria resgatar isso. Em segundo lugar, essa questão da transparência do texto, ou seja, de que o sentido está lá no texto, né? Basta que nós tenhamos a chave para decodificar esses sentidos. Essa é exatamente a perspectiva da alfabetização, ou seja, de que está tudo dito ali e basta que nós decodifiquemos, que nós tenhamos o código de acesso à escrita para que nós recuperemos o sentido. A gente vai perceber que não, na verdade, um texto é feito de lacunas, um texto é feito de silêncios, um texto é feito de subentendidos, de implícitos, e essas questões todas a gente tem que, enfim, trazer de algum outro lugar. Então, por exemplo, o aspecto cômico lá daquela tirinha das cobras não estava no próprio texto, a gente tem que tirar aquilo de algum lugar. E é exatamente essa questão que vai trazer para a gente a evidência de que o texto não é transparente, de que ele é opaco. Mas a gente não pode cair no outro extremo do risco, que é declarar a onisciência do leitor, ou seja, dizer, o sentido é tudo aquilo que eu, leitor, quero produzir. A gente percebe que não, né? Que há histórias consagradas de textos, as leituras dos textos elas são controladas, ou seja, de que nós não temos completamente esse poder de vontade de poder simplesmente impor ao texto quaisquer sentidos que a gente tem. Né? Uma metáfora que é muito utilizada para o texto, que é do Michel de Certeau, na verdade, é a metáfora do apartamento alugado. Quando a gente lê um texto, na verdade, a gente se muda para uma estrutura, né, textual, uma estrutura de alvenaria, que tem determinados contornos. Como a gente muda para um apartamento, né, alugado, a gente vai levar a nossa mobília, a gente vai levar as nossas lembranças, a gente vai levar os nossos quadros, vai levar as nossas memórias, a gente vai dispor os móveis e os cômodos da maneira que a gente acha mais pertinente. A cama vai ficar desse lado, daquele lado, isso tem a ver com cada um de nós. Agora, veja, a gente não quebra paredes nos apartamentos. A gente não reinventa o espaço. Se a sala tem 60 metros quadrados, o apartamento, enfim, ele tem 60 metros quadrados. Há ali uma dimensão física que não consegue ser superada. A mesma coisa em relação aos textos, ou seja, existe essa nossa possibilidade de mobiliar o texto com os nossos sentidos, mas há algumas estruturas que nós temos que reconhecer ali, e o processo de letramento é justamente o processo de reconhecimento dessas estruturas para que a gente possa até mesmo interagir com outras pessoas que trabalham com os mesmos textos. Por fim, a gente vai perceber que, enfim, essas questões todas têm uma série de implicações educacionais. Elas definem ou redefinem o papel da escola como um espaço de mediação entre diferentes letramentos, porque haverá agora diferentes letramentos, dependendo do gênero do discurso, dependendo da prática de letramento. Isso significa, primeiro, né, o reconhecimento da diversidade, reconhecer e valorizar os letramentos que os próprios alunos trazem. Eu acho que o Henrique falou bastante sobre essa questão, ou seja, do quanto, na verdade, a escola ela deve ser aberta para recolher essas experiências de letramento que os próprios alunos trazem, que muitas vezes não coincidem com as experiências da escola ou dos professores. A questão da criticidade, ou seja, que o nosso papel na escola é, em grande parte, promover esse avanço, ou seja, não ficar lá naquele letramento inicial, mas promover um letramento funcional, um letramento avançado e um letramento crítico de tudo aquilo que o aluno produz, em todos os textos com os quais ele convive. Funcionalidade, principalmente, ou seja, mostrar para o aluno o quanto essas práticas textuais elas não são escolares apenas, não são restritas ao ambiente escolar, mas elas caracterizam, na verdade, o funcionamento e a circulação dos textos na sociedade, de maneira geral, e a questão da democratização. E democratização, nesse caso, significa garantir que os alunos tenham acesso a esses letramentos de prestígio social, ou seja, de que eles aprendam a conviver com esses textos, que serão fundamentais para que esses alunos possam funcionar socialmente. Então, a escola ela não pode, né, sob nenhuma perspectiva, inclusive essa é a perspectiva dos parâmetros curriculares nacionais, essa é a perspectiva da Base Nacional Curricular Comum, a escola ela tem que, na verdade, alargar o horizonte do aluno e não simplesmente aceitar tudo aquilo que o aluno traz e não levar esse aluno a outros lugares. Ou seja, a escola é justamente esse espaço em que o aluno vai poder confrontar ou conviver com outros discursos, com outras práticas, com outros letramentos, além daqueles com os quais ele já convive fora da escola. E aí tem uma série de estratégias pedagógicas que são utilizadas para isso. A Angela Kleiman, como eu disse, é uma das autoras responsáveis por isso. Ela trabalhou muito com a ideia de projetos de letramento. Então, por exemplo, né, um projeto que ela discute, uma obra, é de analisar a adequação das carteiras de escola. Então, vejam os gêneros discursivos que seriam explorados: questionário, relatório, carta formal, apresentação oral.
Outro era um projeto de memória do bairro, de resgatar a biografia de personalidades locais por meio de roteiro, entrevista, podcast, exposição, ou fazer um enquadramento da informação, por exemplo, analisar a mesma notícia em diferentes veículos. Aí eu não teria que conviver com os gêneros da notícia, da reportagem, do editorial, da carta do leitor, produzir relatórios, seminários ou até videocasts. Isso é importante porque, na verdade, como o letramento é um conceito orientador das práticas do PIBID, tanto de letras quanto de pedagogia, na verdade, os nossos projetos de intervenção serão, no final das contas, projetos de letramento. Então, a gente tem que olhar para essas atividades de letramento para que a gente possa pensar em que forma a gente vai intervir no ambiente escolar para fazer com que essas coisas elas tenham um sentido para os alunos e para a gente. E que a gente faça isso de forma, evidentemente, preparada, porque a gente não pode transformar esses alunos lá na educação básica em cobaias. A gente tem que ir para esses alunos com todo um referencial teórico construído para que, enfim, a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo, o que a gente quer, quais são os nossos objetivos e quais são os nossos referenciais para fazer isso. Então, a gente vai perceber particularmente que em letras há uma preocupação muito grande com o letramento literário, que vai ser objeto de uma outra formação, e em pedagogia também há a questão dos jogos educacionais, que é uma outra forma de letramento também, e a gente vai ter que lidar com esses projetos de letramento dentro dessa perspectiva, procurando sempre observar essas questões todas. E para que a gente possa observar essas questões todas, evidentemente que a gente tem que olhar para a gente mesmo, ou seja, promover esse autoconhecimento, nos perguntarmos a cada um de nós, né, que letramentos nós dominamos, que outros letramentos eu preciso desenvolver para que eu possa trabalhar com esses alunos. Maria Letícia estava comentando a questão do RPG, por exemplo, que não era familiar a ela a questão do RPG. Então, era um letramento de que ela não dispunha e um letramento que necessitava ser desenvolvido exatamente porque esse letramento faz parte do universo das referências culturais dos jovens que estão hoje na escola. Outra questão são as competências interculturais, ou seja, como é que eu consigo transitar entre esses diferentes letramentos, né, sem hierarquizá-los, ou seja, como eu consigo aceitar o letramento que vem lá da escola e também o letramento, os letramentos que vêm de fora. E, por fim, mudar completamente o paradigma de avaliação, ou seja, em vez de uma avaliação centrada nos erros, uma avaliação centrada na eficácia comunicativa, verificando a adequação ao gênero discursivo, quando esse gênero discursivo é relativamente sistematizado, uma formação crítica, ou seja, se há reflexão sobre os processos de produção e circulação desses textos, e a criatividade, que são justamente as nossas capacidades de inovação dentro de cada gênero. Então, tudo isso, né, na verdade, converge para a funcionalidade e a importância do conceito de letramento dentro dessa perspectiva do PIBID, que é a ideia de que, enfim, nós sejamos, por meio dele, convidados a, primeiro, reconhecer que há inúmeras e diversas formas de ler e escrever o mundo. Cada gênero do discurso vai envolver as suas próprias práticas, a sua própria linguagem, o seu próprio estilo, a sua própria estrutura. Em segundo lugar, questionar essas hierarquias entre essas práticas letradas, no sentido de perceber que, enfim, não há razões de ordem científica para que a gente discrimine uma forma ou um gênero discursivo em relação a outro. O que a gente tem que fazer, na verdade, é expandir, fazer com que os alunos e nós mesmos convivamos com o maior número possível de gêneros do discurso. Conectar a escola à vida social, de forma um pouco mais orgânica e mais crítica, ou seja, sem fazer com que essas atividades sejam estritamente escolares. E, por fim, né, como consequência de tudo isso, o nosso papel fundamental, que é de formar cidadãos críticos capazes de participar ativamente da sociedade. Bem, gente, essa era a apresentação, né? Acho que foi meio rápida, mas, enfim, a ideia era basicamente que ela coubesse nesses 30 minutos. Os que desejarem mais informações, a gente tem um site, né, no curso de letras, a gente montou, né, um site que é o letrasmais.net.br. Lá nós incluímos agora uma enciclopédia de letras especificamente, que é a Letropédia, e ela agora um verbete letramento. Então, se vocês pegarem, né, esse caminho aí, vocês vão ter lá um texto que mais ou menos desenvolve e explica essas questões todas sobre as quais eu falei. E é isso, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos e todas. Obrigada, professor Ronaldo, excepcional, né? As Ronaldetes estão muito felizes nesse momento. Duas formações incríveis, gente, que manhã maravilhosa. Professor Henrique, eu me solidarizei tanto com você que a minha luz também acabou de voltar. Amores, nossa formação está quase acabando. Eu vou abrir para vocês de fazerem perguntas aos professores Henrique e Ronaldo. E, por fim, a Ana, representando a Prograde, tem umas palavras finais, tá bom? E reitero a importância de vocês preencherem a ficha de frequência e a chamada. Também, essa opção também é para os alunos da
Ai, gente, me deu um branco agora. Da Única, porque a gente vai mandar a certificação, tá? Então respondam para vocês terem a certificação. Combinado? Então, queridos, queridas, microfones ou mensagens, quais são as perguntas aí de vocês? Selma, se fosse só você, tava fácil. O homem tem um fã-clube na universidade, tá um negócio assim, sabe, de outro mundo. Todo mundo apaixonado pelo professor Ronaldo. Vamos lá, queridos, vamos tirar as dúvidas ou fazer comentários. A Patrícia, ela é a líder do fã-clube, tá? A Jéssica está perguntando qual a língua da oração, Ronaldo? Está perguntando o que é isso? Eu perdi a língua da oração que você trouxe, a primeira. A primeira era sânscrito, a segunda era húngaro. Todas eram o Pai Nosso, Ronaldo? Todas eram o Pai Nosso. Ai, que interessante. Sânscrito, húngaro, latim. Nem para me passar a cola antes, né, Ronaldo? Esses dias eu falei para vocês, né, que eu li O Nome da Rosa, eu me apaixonei, assim, é um livro incrível. Eu lembrei muito do Ronaldo, que você tem fragmentos inteiros em latim, não tem nota do tradutor, do editor, você que lute, né? Foi uma experiência muito legal. Mais perguntas, amores, ou comentários, professor Henrique, professor Ronaldo? Fique à vontade, professora. Eu achei interessante a fala dele sobre os diversos tipos de letramento, principalmente quando a gente fala de jogos, né? Porque a gente, quando pensa letramento, a gente pensa só no letramento da língua portuguesa. E o letramento da matemática é algo muito importante, principalmente para a gente que está trabalhando com jogos, né? Essa semana eu participei de uma dinâmica bem interessante, que era assim, ordenar os números de 1 a 9. Aí a gente recebeu os envelopes, só que quando a gente recebeu os envelopes que abriu, eram os números em chinês. E aí, como você organizar em chinês? E aí foi bom para a gente refletir sobre o que os símbolos matemáticos, né? Como é que o aluno se identifica com os símbolos matemáticos, né? E aí teve toda essa discussão sobre o letramento. Porque quando a gente vai introduzir matemática, a gente introduz alguns símbolos matemáticos que, para a gente, né, já está bem projetado culturalmente, mas para aqueles estudantes que estão nos anos iniciais, não. E aí, quando eles passam também dos anos iniciais, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, e aí começa a ter letra dentro da matemática, também são outros símbolos e é outra reviravolta, né? Então, foi bem pertinente os tipos de letramento que ele trouxe, né, falar sobre isso, sobre o letramento e sobre os jogos. Se o senhor puder falar mais um pouquinho, professor, principalmente da questão do ponto de, se o senhor puder, do letramento matemático, eu agradeceria. A questão do letramento matemático, eu acho que ela é muito interessante, porque, assim, na verdade, a gente usa os algarismos arábicos, mas os árabes, por exemplo, usam os algarismos indianos. Veja, assim, parece que não faz o menor sentido para a gente, né? E uma coisa também que hoje particularmente está se perdendo muito é o uso dos numerais romanos. Ou seja, as pessoas não conseguem mais ler, né? Ou seja, aquele monte de X, V, I, né? Assim, as pessoas não têm mais essa experiência, uma experiência que já foi considerada, já foi valorizada em alguns instantes. Então, hoje, por exemplo, escrever século XXI, muitas vezes as pessoas, principalmente, escrevem 21 em algarismos arábicos, sem usar os numerais romanos para isso. E eu acho que é interessante justamente a gente reconhecer essas situações de divergência, né, entre esses sistemas, porque, por exemplo, na Grécia, né, a numeração era feita pelas letras, pelas nossas letras. O 1 grego é o alfa, né? O 2 grego é o beta. Então, quando eles escreviam, eles não escreviam com o nosso 1, o nosso 2, o nosso 3, não escreviam também numerais romanos, não escreviam também algarismos indianos modernos ou chineses. Então, é muito interessante a gente reconhecer essas diferentes estratégias, porque elas, na verdade, implicam conhecimentos matemáticos muito diferentes. Toda a nossa matemática ocidental ela é baseada no modelo árabe. A gente sabe, por exemplo, que o zero, né, o algarismo zero, não existia, nem em latim, não existia também em grego. E, consequentemente, a gente tem uma série de consequências culturais disso. O fato, por exemplo, de que Jesus Cristo nasceu no ano 1º depois de Cristo.
Não nasceu no ano zero, porque não existia zero naquela época. O zero vai ser introduzido muito mais tarde, praticamente na baixa Idade Média, na Europa Ocidental. Então, a gente não tinha fórmulas de contar o tempo que contivessem o zero. Então, a gente passa do ano -1, né, o ano 1 antes de Cristo, para o ano 1 direto do ano, sem que a gente passe pelo ano zero. E quando o aluno começa a perceber, né, essas diferenças, ou seja, percebe que esses números eles têm outros sentidos históricos, ele tem outras características em outras culturas, eu acho que ele começa a aprender que a matemática que ele faz de 1 mais 1, de 2 mais 2, ela, em outros lugares, ela é feita de forma completamente diferente. Embora haja hoje uma espécie de hegemonia, né, do algarismo árabe, e de toda essa matemática que se constituiu a partir deles, né, grande parte pelo colonialismo, né, da Europa Ocidental, a gente vai perceber claramente que, enfim, isso muitas vezes pode ser restritivo no sentido de que a gente consegue pensar a questão do número a partir de outras perspectivas de outras culturas. E isso é fundamental para que o aluno possa perceber que a matemática, na verdade, ela pode ser outra. De que a matemática que a gente tem é uma matemática, de certa forma, que ela é parcial, apenas porque ela representa uma visão de mundo que se coloca a partir de um sistema de escrita algarítmica, né, que é a árabe. Muito obrigada, professor. Acho que Daisy está aí, ela caiu de novo. Acho que a Daisy caiu, Ana Cristina. Caiu? Eu acho que caiu mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha a água caindo. Ela tinha ficado sem luz. Hoje é dia do sem luz, né? Isso é para ilustrar, gente. É para ilustrar a formação, as dificuldades da sala de aula. Aí eles estão ilustrando assim. Agora ela caiu mesmo. Danube, enquanto ela vai voltando, eu vou aproveitar esse momento aqui para fazer os devidos agradecimentos, porque, como diz a Deise, está dando a hora do almoço, né? Então, gente, primeiramente, bom dia novamente, né, para todos e todas. Agradecer a presença dos meus pibidianos queridos e minhas pibidianas do meu coração da NDF. Agradecer também, agora vai ser um momento de agradecimento, né, aos pibidianos e pibidianas que estão vindo de fora. Estou muito feliz. Eu, mais que ninguém, que eu amo esse pibide, todo mundo sabe disso. E eu fico muito honrada de estar nesse início do PIBID. Por quê? Porque eu, gente, sou da licenciatura, sou professora com muito orgulho, a Deise voltou. Sou professora com muito orgulho há 31 anos, há 24 anos da minha vida dando aula para adolescente. Eu sim, me inspirei muito numa fala, professor Henrique, quando você falou que o professor nem sempre ele está bem, e ele não leva aqueles problemas para o trabalho, né? Mas ele também é gente. Essa empatia, eu fiquei assim, bem, bem tocada. E eu me lembrei de você falando uma coisa. Um dia eu estava dando aula, eu falando da minha adolescência, né? Que na minha adolescência não existia celular, não existia computador. Ele falava assim, não, isso não existe, professor, existe. Eu tive que mostrar com foto. Então, imagina se a gente não mudar as relações, né? Como que ficaria? E nesse panorama que nós vemos da tecnologia e do uso, então, a Maria Letícia falou dessa questão, eu acho muito... tem uma coisa que eu amo muito, que ontem foi o aniversáriozinho do nosso querido Paulo Freire, estaria aí fazendo 104 anos. Tem uma coisa que ele fala muito, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. E eu acho que quando eu estou na sala de aula, eu aprendo toda vez. Esses dias eu fui para uma aula junto com a professora Mariana de gestão ambiental, e aí eu dando aula de química, né, que é a minha formação, eu sou química de formação, eu aprendi naquele dia mais coisas do que eu poderia ter aprendido. Eu acho que enquanto a gente é educador e vai para uma sala de aula e você aprende, é porque você está no lugar certo. O dia que você acha que sabe tudo, você pode parar, que não é mais o seu local. Então,
A sua fala, Henrique, me pôs nesse lugar de novo, que eu amo mesmo o que eu faço. E aí, não, mas de repente, por isso é que tem como é que é? Desde o nome das